Primeiro assunto é Master. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo de depoimentos e da cariação entre Daniel Vorcaro, dono do Master, o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e um diretor do Banco Central. E pela primeira vez hoje, o ministro Toffoli justificou, através de uma longa nota, decisões que vem tomando no caso. Confira na reportagem, a reportagem é de Luciana Amaral. Na nota, Dias Toffoli defende as próprias decisões e afirma que somente ao final das investigações vai avaliar se envia ou não o processo para a primeira instância. Em todos os âmbitos, as investigações continuam a ser realizadas normalmente e de forma regular, sem prejuízo da apuração dos fatos, mantidos os sigilos necessários em razão das diligências ainda em andamento, afirma o ministro. No início da noite, Toffoli retirou os sigilos sobre os depoimentos de Vorcaro, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e Ailton de Aquino, diretor de fiscalização do Banco Central, prestados à PF em dezembro. Na cariação, o dono do Master e o ex-BRB se contradisseram sobre a origem dos créditos podres. Meu entendimento, que eu coloquei aqui mais cedo, é que eram carteiras originadas pelo Master, que haviam sido vendidas ou negociadas a terceiros e que o Master estava recomprando e revendendo para a gente. Não tem essa informação de ser revendida pelo Master. Alvo de críticas por suposta omissão e má conduta no caso, o Banco Central abriu uma sindicância interna para apurar se o processo de fiscalização e liquidação do Master seguiu os trâmites corretos. A auditoria foi aberta no fim do ano passado por ordem do atual presidente Gabriel Galípolo e coloca o seu antecessor, Roberto Campos Neto, no radar junto a outros ex-diretores. A sindicância deve esclarecer como o BRB chegou a comprar tantos títulos fraudulentos do Master e se o BC deveria ter agido mais cedo. Em meio à apuração interna, 2 servidores em cargos de fiscalização e supervisão bancária foram afastados das funções. Nesta quinta-feira, o ministro Fernando Haddad disse que a Fazenda e o BC só começaram a conversar sobre o Master a partir da posse de Galípolo. Em poucos meses, envolveu o Ministério Público e Polícia Federal porque havia suspeitas graves de fraude em carteiras. Ministros próximos a Lula estão unidos no discurso de que o presidente da República não hesitou e que, pelo contrário, teria ordenado uma fiscalização rigorosa no caso. Quanto ao encontro do presidente com Vorcaro, os aliados minimizam. Dizem que Lula recebe muita gente e que, à época, final de 2024, não se sabia dos problemas do Master. O Planalto também tenta colar a crise nos governos do Rio de Janeiro e do Distrito Federal, comandados pela oposição, uma forma de jogar as suspeitas para as esferas estaduais e adversários. No Congresso, porém, a oposição tem conseguido manter o Planalto em alerta. Na CPMI do INSS, a convocação de Vorcaro está prevista para a semana que vem. Nós precisamos que um banqueiro que envolveu metade da República seja obrigado a falar, que ele venha e preste depoimentos. Nada melhor do que começar explicando a 250 mil aposentados como ele mantinha os descontos em folha sem autorização. Oscar Vilhena, a longa nota do ministro Dias Toffoli, tratando de trazer ao público o que fez até aqui, como relator dessa matéria dentro do Supremo, ajuda a diminuir ou não o que se convencionou chamar de crise de credibilidade da Suprema Corte? Eu acho que ela é uma consequência da crise de credibilidade. Não é comum que ministros façam uma nota com esse teor. Ele se sentiu obrigado a dar explicações, porque, de fato, há inúmeras dúvidas sobre, de um lado, a razão pela qual esse processo subiu e se desenvolveu no Supremo Tribunal Federal, porque ele não foi mantido em primeira instância, E, por outro lado, há um conjunto de suspeitas relacionadas a conflitos de interesse do próprio ministro. Isso não foi abordado nessa nota, mas a questão da complexidade da investigação, sim, foi objeto da nota. Eu acho que é resultado, sim, desse momento
onde a população, com razão, a partir das informações que têm sido produzidas pela imprensa, ampliam as suas suspeitas sobre a imparcialidade de um ministro. Jussara, o Carvilina usou algumas palavras de conteúdo forte. Suspeita por parte da população. O que o Toffoli faz é o reflexo de uma cobrança muito forte do ponto de vista da sociedade. Como é que foi recebido isso no mundo político? Olha, o mundo político está tenso porque ainda não se sabe a extensão disso. Neste momento, o mundo político, como você definiu, respira quase que aliviado, dizendo, olha, essa crise de credibilidade, para usar também uma expressão que vocês citaram, está no judiciário. E isso é uma conversa que eu tenho tido aqui em Brasília, por exemplo, o Palácio do Planalto. Recentemente, as últimas notícias dizendo dos encontros de Daniel Worcaro com o presidente Lula, a questão que ele tinha ali um contrato com o escritório do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, as eventuais conexões com o PT da Bahia, tudo isso vem à tona. Só que, neste momento, de alguma forma, a política tem tentado dizer o seguinte, a questão está lá no judiciário, a questão está sobre o Dias Toffoli. Quando o ministro relator dessa ação no Supremo Tribunal Federal, ele vem rebatendo isso, tem motivos que começam a ficar muito claros. Na semana que vem, Brasília volta a encher, né, William? Acaba o recesso parlamentar, também acaba o recesso judiciário, porque, por incrível que pareça, embora o STF não tenha saído do noticiário, né, estava em recesso judiciário, não era as férias dos ministros, só que passou o tempo inteiro aí no noticiário e, mais do que isso, em evidência e numa crise de imagem. Então, na próxima semana, essa pressão que está sobre Dias Toffoli, ele tenta rebater, já dá uma vacina, mas também pode se espalhar com essa volta da pressão por CPMI, por impeachment, de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos na próxima semana, e é isso que me parece, um novo capítulo dessa crise toda do Banco Master. Caio, pensado ou não, imaginada ou não, como uma medida profilática em relação ao que a Jussara acabou de descrever, que é a volta da agitação pura em Brasília na semana que vem. Toffoli consegue isso com essa nota? Não, William, acho que a nota, na verdade, tem duas maneiras possíveis de ser lida. Primeiro, pelo que ela diz e o que ela não diz. E o que ela não diz são as principais acusações contra o Toffoli, principalmente as questões relacionadas ao resort, né, aos empréstimos que os parentes do Toffoli conseguiram com o Banco Master para comprar parte do resort. Não explica o jatinho, né? Essa prática, o Toffoli bastante nisso também, viajou com jatinho, com o advogado do Banco Master. É aí que é o problema do Toffoli, né? Além das questões jurídicas processuais, que ele também não explica, né? As 3 decisões que ele deu em 24 horas para destinar as provas coletadas na operação da Polícia Federal, ora para o gabinete, ora para a PGR e depois por peritos que ele designou. Então, a nota não explica isso. E do ponto de vista político, né, te respondendo, acho que a nota dá o caminho do acordão. O acordão que está em curso em Brasília, liderado pelo Toffoli, William, pega tudo que tem de prova produzida, nesse caso, separa o que não tem foro, ou seja, separa o que não tem autoridade e o que tem autoridade fica no gabinete porque tem foro. E aí você desce isso tudo para a primeira instância. Que era de onde nunca deveria ter saído. Nunca devia ter saído. E o que é prova com autoridade com foro, ou sugestões, ou menções com autoridade com foro, ninguém sabe o destino que ele vai dar. Esse é o caminho. E a nota diz isso, porque uma coisa, se ele tem dúvida, e a nota ele diz que tem dúvida se ele é o juiz natural do caso, a mera dúvida já é motivo para ele não ter subido. Mas ele subiu, controla tudo e diz que quando finalizar tudo que foi produzido, eu vou ver o que eu faço. Poxa, quando finalizar tudo que foi produzido, vai estar lá. Tudo que está no celular do Worcaro, os vídeos que diz que tem, vídeos pessoais de festas em Trancoso e tudo, né? E todas as relações do Worcaro com esse universo político. O Toffoli vai decidir o que vai fazer com isso. Isso ele não vai descer para a primeira instância. E aí é o caminho do acordão. Oscar Vilhena, queria aqui explorar no bom sentido a sua longa trajetória como operador no campo de direito.
e perguntasse do teu ponto de vista se o que você leu nessa nota lhe satisfaz em termos das críticas feitas à conduta do Toffoli logo no começo dessa negociação, ali perto, um pouquinho depois do Natal. Não, eu acho que como o Caio disse, eu talvez tenha antecipado também, né, ele busca justificar a questão do foro. Né? Veja, a questão do foro é uma questão complexa por vários motivos. Em primeiro lugar, porque o fato de ter havido uma informação de que um deputado tinha contrato, etc., isso pode gerar e deve gerar, por parte do juiz da primeira instância, uma informação ao Supremo. Lembre-se que nós tivemos um problema inverso, né, durante a Lava Jato, onde o juiz Moro, ele, de certa forma, usurpou a competência de outros tribunais, não só do Supremo, quando investigava pessoas com foro privilegiado, como também de outros tribunais, quando ele investigava coisas que estavam fora da sua esfera territorial, vamos dizer assim. Né? Então, esse problema de delimitar de quem é a competência não é um problema trivial. Foi acertada essa ideia de caminhar ao Supremo. Né? Agora, o Supremo, até por trauma do Mensalão e da Lava Jato, desenvolveu uma jurisprudência onde ele fatia, ou seja, só deveria ficar no Supremo aquilo que é indispensável, aquilo que a participação da autoridade com foro, ela é central em alguma medida, né? E, no mais, permanece na primeira instância. Então, eu também concordo com você que grande parte dessa investigação jamais deveria ter subido, né? Agora, deveria sim ter sido informada e aferida o envolvimento da autoridade com o foro. Né? Agora, a nota cuida disto, né? Ela não cuida dos outros problemas que dizem respeito à alegação de suspeição em face de interesses de familiares, de irmãos, de primos, enfim. Isso não está contemplado na nota, e esse é o cerne do problema. Né? Pelos depoimentos que nós ouvimos hoje, inclusive a questão do foro vai ficar mais complicada, porque se o envolvimento for do governador de Brasília, nós teremos agora o STJ. Então, eu acho que a estrutura tentacular do modelo de negócios do Master, propositalmente, cria um embaraço até para a determinação das competências. Jussara, indo agora de volta para a esfera política, como você descreve a expectativa em relação à volta do circo? Estou falando com bom humor, no Congresso na semana que vem. Que forças têm os que estão empenhados em obter quebra de sigilo, em obter a convocação para depoimento diante de comissões parlamentares de inquérito? Que força política existe de fato para isso? Ou é só espuma? Olha, a percepção é que muito barulho, mas quem decide, quem vai fazer andar esses pedidos de CPMI, tudo isso, ou convocação para depoimentos, depende da cúpula do Congresso, da cúpula dos partidos, que há essa relação com o Daniel Worcaro é conhecida aqui em Brasília. Também a gente precisa lembrar do governo. Até então, o governo demorou muito para se posicionar, o PT ficou em silêncio muito tempo durante esse caso do Banco Master e agora entrou numa operação de dizer, não, defendemos essa investigação, foi no nosso governo que a Polícia Federal atuou nisso, justamente para tentar afastar qualquer possibilidade de ligação. E aí, como a gente citou no comecinho aqui do WW, há uma operação de dividir essa crise. Falou assim, bem, estão tentando agora jogar por colo do Planalto, mas em algum momento já esteve mais pelo lado do Centrão. Então, me parece que essas forças, em algum momento, elas podem se juntar por esse acordão, inclusive, que Caio citou anteriormente. Então, vai ficar mais claro a partir da próxima semana. O que a gente vê neste momento são parlamentares fazendo esse barulho, mas sem muita convicção de que a cúpula do Congresso vai levar isso para adiante. Caio, leva ou não leva? Então, eu acho muito difícil, William. Se a gente vamos pegar tecnicamente, quem tem poder de decidir sobre CPI? É o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e é o Hugo Mota, presidente da Câmara.
O Davi Alcolumbre, o que a gente ouve, é muito próximo do Augusto Lima, né, que é ex-sócio do Daniel Vercaro. Foi preso junto logo no primeiro dia. E tem negócios do Master no governo do Amapá também, na Previdência, né? Então, assim, não interessaria em princípio, em tese. Estamos falando tudo em tese sem acusar ninguém. Na Câmara, Hugo Mota é, vamos dizer, apadrinhado politicamente do Ciro Nogueira, presidente do PP, que apresentou a tal proposta, né, a tal emenda para elevar o valor de restituição, né, do fundo de garantia 250 mil para R$1 milhão. Então, tecnicamente, estou dando fatos aqui, são 2 fatos. Não interessaria avançar uma investigação. Quem autoriza o avanço das investigações, de alguma maneira, pode vir entrar no alvo dela. Não é? Então não faz muito sentido. Agora, você tem alguns caminhos que não dependem desses personagens. Um caminho é a comissão do Renan Calheiros, que de fato é uma comissão da CAI, suprapartidária, que vai pedir documentos e quer encaminhar as coisas. A CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira também pretende embarcar por ali algum tipo de investigação, mas só. Em termos de CPI, CPMI, vai ter muita fumaça. E mesmo quem defende CPMI ou CPI, também o partido pode virar alvo, porque o que a gente vê, o professor Oscar diz isso, né? Assim, a teia... É interessante, né, professor, que você coloca, porque a teia do Master é tão grande que a própria jurisdição sobre as investigações e a quem cabe julgar também vai ser muito grande e fatiada. Então, isso vale para o Congresso Nacional também. A teia do Master é tão grande, tão fatiada, que não vai interessar para ninguém, ao fim e ao cabo, e mesmo para correligionários de quem está defendendo as investigações. Oscar, para a gente fechar esse segmento no programa, raras vezes se viu o Supremo num centro de furacão de manifestações públicas a respeito do papel dele numa questão específica, como se viu nessas últimas 3, 4 semanas. Você acha que a crise está contornada? Não, entendo que não. Entendo que o Supremo tem um papel importantíssimo no Brasil, no entanto, ele tem um papel muito amplo quando comparado a outras democracias mundiais. Quer dizer, ele é um triplo tribunal, né? Um tribunal constitucional, um tribunal de últimos recursos, que julga recursos de 91 tribunais, e um tribunal de primeira instância para assuntos criminais que envolvam quem tem foro privilegiado. Quer dizer, isso é um modelo complexo, como eu venho dizendo já há muitas décadas, que gera uma concentração indevida de poderes das mãos do Supremo, né? Eu acho que esse caso expressa isso e medidas têm que ser tomadas. O presidente Fachin está certíssimo. A medida de contenção, a medida de fortalecimento das suas estruturas de integridade, com o Código de Conduta, né? Então, nós temos que ter aí um caminho para que o Supremo possa exercer o papel importante. Pode esquecer que tem gente que ataca a democracia brasileira, né, e ele tem que estar vigilante. No entanto, ele também tem que estar vigilante sobre a sua própria exacerbação.